pessoal, nesse exercício ele quer calcular o máximo e mínimo global, tá? Que é o absoluto. Assim como você tem em uma variável, o jeito que você calcula aqui é o mesmo, se tratando de máximo e mínimo global. Então o passo a passo é esse aqui, ó. A primeira coisa que a gente faz é achar os pontos críticos, beleza? Depois que você achou os pontos críticos, você vai valorar a sua função para esse ponto crítico. O que é isso? Vamos supor que o ponto crítico que eu encontrei foi o ponto x0, y0. Então eu vou aplicar x0 e y0 na minha função, tá? Então eu vou valorar o ponto crítico, ou seja, f de x0 e y0. Depois que eu fiz isso, eu vou analisar agora a minha função, a valoração dela nos extremos, tá? Ou seja, como aqui a sua região ela é uma região triangular, você vai analisar como vai se comportar a sua função nessas fronteiras do seu conjunto. E aí, no quarto passo, você vai comparar quais desses valores é maior, se é o valor da sua função na fronteira ou o valor aqui no seu ponto crítico, tá? Então, o quarto passo é a comparação. Com essa comparação, você determina o máximo ou mínimo absoluto, beleza? Então, dá uma pausa, tenta resolver isso. Se você não conseguir, volta para cá. Lembra que para calcular o ponto crítico, você tem que calcular, digamos, o gradiente igual a zero, tá? Bom, então, calculando o gradiente igual a zero, a gente tem que a derivada parcial com relação a x vai ser dada, ó, por y menos 1. E a derivada parcial com relação a y vai ser dada por x menos 2, tá? E igualando a zero, a gente tem, ó, que aqui da primeira equação y é 1 e da segunda equação x é 2, tá? Então, o seu ponto crítico é o ponto 2, 1. O que é que a gente faz agora? Valora esse ponto crítico na função, ou seja, f de 2, 1, você perceber aí, ó, aplicando aqui, vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 2, menos 2, tá certo? Ou seja, f de 2, 1 dá igual a 1. Aí você guarda isso aqui com você, tá? Agora a gente vai fazer o quê? Avaliar a sua f na fronteira do seu conjunto. Então, eu vou pegar esse conjunto aqui, que é uma região triangular, e colocar no plano cartesiano e avaliar quem é minha f aí. Bom, então perceba que L1 é uma reta, né? Que o seu y ele vai ser uma variação aqui de 0 a 4 e o y é fixo em 1. Então, os pontos de L1, essa fronteira eu poderia descrever da seguinte forma: 1, y, onde o y varia de 0 a 4. A mesma forma com L2. L2, o y é 0 e o x varia de 1 a 5. Então, eu poderia descrever como sendo x, 0, onde o x varia de 1 até 5. Beleza? E para L3, nós poderíamos fazer a equação da reta aqui, passando pelos pontos 1, 4 e 5, 0. Ou seja, essa aqui é a reta y igual a menos x mais 5. Então, todos os pontos de L3 eles são da forma x menos x mais 5, tal que o seu x ele varia aí de 1 a 5, beleza? Vou avaliar a minha f em todas as fronteiras. Então, avaliando L1, ó, o que é que eu faço? F de 1y vai ser igual a menos y mais 2, beleza? Onde o y varia de 0 a 4. Ou seja, quando o y for igual a 4, tá? A sua f de 1, 4 vai ser igual a menos 2, ou seja, valor mínimo. E, consequentemente, se y for igual a 0, então a sua f de 1, 0 vai ser igual a 2. Ou seja, um candidato aí a máximo, né? Tá? Mesma coisa, pessoal, a gente vai fazer com as outras fronteiras, ó. F de x0. Quem que é isso, ó? É 3 menos x, tá? E o x varia de 1 a 5. Então, quando o x for igual a 1, a sua f de 1, 0
vai ser igual a 2, tá certo? E quando x for igual a 5, então a sua f de 5, 0 vai ser igual a menos 2. Então aqui é um candidato também aí, né, para o seu máximo. E aqui um candidato para o mínimo. Realmente a f em L3, ou seja, x menos x mais 5, se a gente substituir, a gente vai chegar numa equação quadrática, ou seja, menos x ao quadrado mais 6x menos 7, tá? Aí, para você achar o ponto de máximo ou mínimo disso aqui, no caso aqui, como a concavidade é voltada dessa forma aqui, né, para baixo, vai ter um ponto de máximo, tá certo? Então, seu ponto de máximo aqui, se você perceber, vai ser justamente quando x for 3, né, o ponto de máximo aqui. Então, aí substituindo o ponto 3, 2, já que vai ficar menos 3 mais 5, que dá 2, vai ser justamente igual a 2. Beleza? Então, galera, você observa aqui que de todas as alternativas que a gente viu, o valor máximo vai ser 2 e o valor mínimo vai ser menos 2. Ou seja, a gente fica aí com a nossa letra D. Beleza?